Olá, aqui quem fala com vocês é o Lucas Marques, sou estudante de Economia na Universidade Federal de Minas Gerais e nesse rápido vídeo eu vou estar te ensinando como se preparar para o Enem com poucos dias. Vou te mostrar aqui os assuntos que mais caem em cada matéria na prova do Enem, como que você vai aprender cada um desses assuntos mesmo com poucos dias, a porcentagem que cai cada um desses assuntos em cada prova, as provas que são mais relevantes de você estudar em poucos dias, como revisar o conteúdo que você já aprendeu durante o ano e como bônus, vou estar te ensinando também como que você vai evitar o nervosismo e o branco na hora da prova e como fazer toda a prova do Enem dentro do tempo. Então fica comigo porque aqui você vai aprender como se preparar em poucos dias, como aprender o conteúdo que você ainda não sabe e um método para você evitar o branco e o nervosismo e te permitir fazer a prova dentro do tempo. E com certeza esse pode ser um vídeo que vai garantir para você um excelente desempenho, te possibilitando aí conseguir a vaga dos seus sonhos em uma universidade federal. Então quem sou eu? Fui aprovado em Economia na FMG, venho sendo aí nos últimos 3 anos reconhecido como referência em aprendizagem para o vestibular, autor aí dos Segredos do Enem. A gente já teve centenas de aprovados em faculdades super concorridas Brasil afora, muitos deles aí em cursos como Medicina e Universidade Federal desde o norte até o sul do Brasil, e já saiu na mídia e várias outras coisas. Mas antes de te falar os assuntos que mais caem no Enem em cada matéria e como você vai se preparar para cada um deles, eu vou te contar rapidinho aqui como foi o meu primeiro Enem. Eu fazia ensino médio e também fiz cursinho quando chegou um pouco próximo da prova. E eu me lembro que eu estudei bastante, eu estudava mais de 10 horas por dia. Como que eu estudava? Eu lia muitas apostilas do cursinho, assistia muitas aulas, às vezes a mesma aula repetida de manhã na aula do ensino médio, que eu fazia o terceiro ano do ensino médio, e a mesma aula eu assistia no cursinho à noite. E acabou que mesmo estudando tanto, eu descobri que foi uma péssima forma de estudar. Eu não consegui me preparar bem, a prova do Enem foi um grande problema para mim, eu não soube fazer a prova. Não consegui fazer todas as questões dentro do tempo, nem no primeiro, principalmente no segundo dia, que além da prova você tem também a redação. E eu acabei descobrindo outras formas de estudar, outras formas de me preparar, mas neste ano, nessa primeira tentativa, mesmo estudando bastante, eu lembro que às vezes chegava a estudar até no sábado e domingo, principalmente mais próximo da prova, tentava pegar todo aquele conteúdo e falar, pô, eu tenho que decorar isso tudo, tava com uma pressão muito grande na cabeça, mas eu não consegui ser aprovado, mesmo com aquele esforço todo, e acabou que eu não desisti, porque eu sabia que eu queria mesmo aquele curso, eu queria mesmo ser aprovado em economia, eu queria uma universidade federal, não queria uma particular, até mesmo porque meus pais não teriam condição de pagar, é muito elevado o custo de uma faculdade privada, e o que eu fiz a partir daí foi buscar me preparar para o Enem de uma forma totalmente diferente. Então eu fui ver como os primeiros colocados nas faculdades mais concorridas aqui de Belo Horizonte, principalmente Medicina na UFMG, o que eles faziam. Fui lá na faculdade, conversei com alguns e eu vi que eles faziam muitas coisas totalmente diferentes daquilo que eu estava fazendo. Teve também uma viagem que eu fiz, uma palestra que eu assisti do professor Nel Nedler, que é referência tanto nos Estados Unidos como um pouquinho fora dos Estados Unidos também, em aprendizagem e memorização, que mudou completamente a forma que eu enxergava a realização de provas e os estudos. Então eu comecei a mudar totalmente a forma como eu fazia a coisa, eu consegui a minha vaga, eu mudei totalmente a forma que eu estudava, mesmo estudando menos tempo, eu tive uma preparação de alta qualidade, excelente, eu garanti para minha família que seria aprovado naquele ano, e além disso tudo, estudar deixou de ser cansativo e ficou muito mais fácil. Então nesse rápido vídeo, vou te passar o que eu fiz, resumindo aqui, o que você pode fazer nesses últimos dias e o que você vai fazer para se preparar da melhor forma possível em poucos dias, certo? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é se preparar especificamente para a prova do Enem. Como que você pode fazer isso? A primeira coisa é você ter uma inteligência em relação à realização da prova, saber como o Enem corrigir a prova. A primeira coisa, não sei se você sabe do TRI, mas vou te dar uma rápida explicação aqui dele, antes de passar para os assuntos que mais caem em cada matéria. O TRI é a forma que o Enem corrige a sua prova. E ele considera, por exemplo, se todo mundo foi bem em uma matéria e você também foi bem,
a sua nota ela não é tão elevada. Agora, se o contrário acontece, se todo mundo vai mal em uma matéria e você vai bem, a sua nota ela é jogada lá em cima. E por causa disso, determinadas matérias você consegue ter uma pontuação muito elevada e outras nem tanto. Então, por exemplo, a prova de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, são matérias que em geral as pessoas elas têm uma nota razoável. Então, quando você fecha a prova de humanas, a sua nota ela não é tão alta, talvez vai ficar na faixa de 800, algo desse tipo. Agora, se você fechar a prova de matemática, que as pessoas não vão bem, ano após ano a nota de matemática ela às vezes aumenta, às vezes cai, mas em geral ela é sempre baixa, a sua nota ela é jogada lá em cima, em alguns anos podendo chegar a 1.000 pontos. Então você pega aí de 800 para 1.000, 200 pontos de diferença, fazendo a mesma pontuação na prova, é uma diferença gigantesca. 200 pontos é o que separa uma pessoa que não é aprovada em um curso pouco concorrido de uma pessoa que é aprovada em medicina, certo? Então por isso que você tem que ter inteligência de estudar primeiramente matemática e redação. Porque matemática você pode ter essa pontuação muito elevada e redação, por mais que seja complicado você tirar uma nota de 1.000, por exemplo, 800 é uma nota que é assim impossível. Muita gente tira 800 na prova de redação, muito mais do que em outras provas, por exemplo. Então você consegue se diferenciar aí muito na prova de matemática e redação. Então foca nesses últimos dias, nessas duas matérias. Como vocês podem ver aí, são as matérias com mais relevância, matemática e redação. Então agora já vou passar aqui para vocês as matérias os assuntos que mais caem na prova de matemática. A primeira é interpretação. Matemática, ela vem sendo uma prova que vem sendo dificultada um pouquinho nos últimos 2 anos, mas outra coisa que eu vou te falar aqui também do TRI, que é a forma que o Enem corrige a sua prova, eu não sei se você sabe, mas o TRI ele é mais ou menos o seguinte: se você acerta questões fáceis e erra as questões difíceis, tudo bem, normal, isso é uma coisa que acontece. Agora, se você erra as questões fáceis e acerta as questões difíceis, o Enem te penaliza e diminui a sua nota, porque ele considera que você chutou. E faz todo sentido, porque não faz sentido você acertar as questões difíceis e errar as questões fáceis, você provavelmente chutou mesmo. Então, foque primeiro nas questões fáceis e nas médias e deixe sempre as difíceis para o final. Isso vale tanto para a prova de matemática como todas as outras provas. E em matemática, como nas outras provas, é muito bem dividido, mais ou menos um terço. Então você vai ter 15 questões fáceis, 15 médias e 15 difíceis na prova de matemática, e nas outras mais ou menos essa mesma proporção, de um terço para cada dificuldade. Então, sempre que bater aquela questão muito difícil, passa para a próxima e deixa ela para o final. Sim, você vai garantir as questões que você já sabe e além disso vai fazer as questões difíceis com mais calma, tranquilidade e confiança, podendo assim aumentar ainda mais a sua nota. Primeira coisa que mais cai em matemática, como vocês podem ver aí nesse gráfico, é funções. Então você vai ter questões de interpretar conceitos, interpretar gráficos, interpretar tabelas. São questões que bastam um bom treinamento antes da prova, você realizar as provas dos anos anteriores e fazer um pouquinho de treinamento em relação ao que o Enem cobra, mesmo sem saber muito matemática, somente com cálculo você vai conseguir fazer essas questões. Então basta ali um pouquinho de análise, um pouquinho de calma na hora de você fazer a prova e é claro também um pouquinho de treinamento. Então se você não está bem em matemática, faz as provas dos anos anteriores, porque esse treinamento vai te garantir acertar essas questões interpretativas. A segunda coisa que mais vai cair na prova de matemática são grandezas proporcionais, são questões de cálculo também, questões ali que, se você tiver uma calma na hora de fazer a prova, você consegue fazer questões, são questões mais fáceis, de porcentagem a mesma coisa, no geral são questões ali que basta uma análise, um cálculo ali para você fazer, mas pô, se a prova de matemática só tem coisa assim, por que o povo vai tão mal? Olha, em geral as pessoas elas não conseguem fazer questões de cálculo simples. Existe uma pesquisa que fala que mesmo depois do ensino médio, a minoria das pessoas sabem realmente calcular. Então, após anos e anos estudando matemática, as pessoas não conseguem fazer questões simples de cálculo. Então, por isso que você consegue tirar a diferença. Além disso, gente, caem muitas questões também de geometria, que estão bem divididas aí em outros assuntos, como prisma, cilindro de revolução, esfera, triângulo e vários outros.
Então, estude muito geometria, porque geometria cai muito na prova de matemática. Se você não tiver um bom conhecimento de geometria, você não vai ter uma boa nota em matemática. Então, foca também em matemática e geometria nesses últimos dias. Além disso, uma outra que eu te recomendaria estudar aqui, eu não vou falar de todos os assuntos, gente, em cada matéria, porque a gente tem pouquíssimos dias para o Enem e você não vai conseguir pegar tudo e aprender. Então, eu vou te passar o que eu acredito que seja mais relevante, que mais vai cair de acordo com dados estatísticos aqui, como vocês podem ver aí no gráfico, e o que você pode fazer para cada um deles. E por último, eu te recomendaria estudar em matemática, estatística. Então, se você não sabe nada de estatística, é uma coisa que é um pouquinho mais complicada de você ali na hora, com calma, acertar. Então, estuda um pouquinho também de estatística e repetindo aqui rapidamente, faz as provas dos anos anteriores, que isso também vai te ajudar bastante. Então, passando aqui já para a próxima, biologia, eu te recomendaria focar em ecologia, genética, reinos do mundo vivo e fisiologia animal, que são as 4 aí que tem mais relevância. Foca muito em ecologia, porque como vocês podem ver aí, a maior parte da prova, biologia no caso aí, tá junto com a prova de física e a prova de química no primeiro dia. Então, além disso, você tem também aí sendo cobrado com relevância citologia, parasitóides, programas da saúde e evolução. Mas se você não sabe nada de biologia, se não é o seu forte, se você não está focando em biologia, foca nessas 4 de cima aí, que vai ser a melhor coisa que você pode fazer nesses últimos dias. Então, ecologia, genética, reinos do mundo vivo e fisiologia animal, certo? Então, passando aqui, continuando aqui na prova de ciências da natureza, a segunda prova do primeiro dia, você vai ter aí com mais cobrado em física, eletricidade e mecânica. Então, se você não sabe nada de física, não estudou e está precisando daquele reforço extra, foque em física somente em eletricidade e mecânica. Se você tiver um bom desempenho nessas provas, você já garante um desempenho aí bom na prova de física, mesmo não indo bem nas outras. Então, eu te recomendaria focar nessas duas, até porque física é uma matéria complicada de você aprender em poucos dias. Além disso, a gente tem na prova de física também, como sendo cobrado com relevância, questões de óptica, questões de termologia e questões de ondulatório. Mas somente com essas duas de cima aí você já tem um bom desempenho. Obviamente, faltando poucos dias, cabe a gente priorizar, certo? A prova de química, gente, que também é a prova aí segunda prova do primeiro dia, então a gente tem junto aí com química, física e biologia. Você vai ter aí com mais cobrado, com mais relevância, as duas principais, sendo físico-química e química geral. Então, se você não sabe nada, se você está mal em química, principalmente porque química, da mesma forma que matemática, é uma matéria que em geral as pessoas vão muito mal. Se for pegar aí as duas com pior desempenho, em geral é química e matemática. Então, foque em físico-química e em química geral nesses últimos dias, porque somente com essas duas aí, você já terá um desempenho muito bom em química. Você pode ver aí pelo gráfico, não é difícil de ver, que é mais do que 50% da prova. Então, se você tiver um bom desempenho nessas duas aí, já vai te garantir uma nota muito acima da média que as pessoas têm no Enem Química, mesmo errando todas as outras questões, mesmo se você chutar todas as outras e não acertar nenhuma. E essas outras seriam Química Atomística, Meio Ambiente e Química Orgânica. Então, foca nessas duas, principalmente desses últimos dias, porque é o máximo que você vai conseguir fazer. Além disso, a gente tem também a prova de humanas, que é a primeira prova aí do primeiro dia. A prova de geografia e a prova de história em geral são provas com muitas questões interpretativas, questões que você estando calmo ali no dia, você consegue ter um bom desempenho. Exatamente por isso que em geral as pessoas têm uma nota maior em humanas. E a mais cobrada em geografia, no caso, é meio ambiente. Eu te recomendaria dar uma estudada em meio ambiente, porque tem algumas questões interpretativas, mas dentro de meio ambiente vão ter algumas também que você precisa de saber conceitos de geografia, você precisa de saber matéria. Se não souber, não vai conseguir fazer nada na questão, vai ter que chutar. Então foca em geografia e meio ambiente nesses últimos dias, até porque as outras questões aí abaixo, em geral, são muito mais interpretativas, são questões muito mais de você ler alguma coisa e responder de acordo com o que está te pedindo do que meio ambiente em geografia. Então eu recomendaria você isso nesses últimos dias, certo? As outras aí no caso, só para citar aqui, geopolítica, geografia econômica, estrutura fundiária, questões socioambientais, migração, energia, clima
geofísica, modernização do campo e desenvolvimento industrial. Mas foca lá em meio ambiente, porque faltando poucos dias, como eu já falei, vou repetir, tem que priorizar. Questões de história. Em geral, história no Enem é cobrado muito questões a respeito do Brasil. Em outros vestibulares, além do Brasil, foca muito também em questões internacionais. O Enem dá uma priorizada no Brasil, com exceção um pouquinho aí de idade contemporânea, que sai um pouquinho, idade contemporânea e idade moderna, sai um pouquinho do Brasil. Mas fora essas duas aí que são bem cobradas, em geral são questões do Brasil. Então foca em Brasil República, porque vai ser onde que você vai conseguir ter muitas questões ali que são questões muitas vezes ali que exigem matéria e que você acertando vai conseguir diferenciar a sua nota. Além de Brasil República, a gente tem também aí, falando aqui da parte de Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império e Era Vargas com mais relevância a respeito do Brasil. Então, desde o Brasil Colônia até a Era Vargas, a gente tem sendo cobrado aí sempre com muita relevância. Além disso, idade contemporânea e idade moderna também vale a pena você dar uma revisada rápida nesses últimos dias. E só para repassar aqui, gente, para não ficar perdido, além disso a gente tem também idade antiga, idade média, história política, formação dos Estados Nacionais, história da América, pré-história no Brasil e historiografia. Além dessas duas, no primeiro dia, na primeira prova, a gente tem também humanidades, com mais relevância sendo cobrada aí sociologia e filosofia. São cobrados muitos autores. Você tem que ter um conhecimento geral sobre os autores nesses últimos dias antes do Enem. Pega aí os principais autores de filosofia, desde os autores da Grécia até os autores que a gente tem aí da Idade Moderna, e dá uma revisada geral, ver o que cada um citava, qual que era a linha de pensamento de cada um. Até mesmo pegando as últimas provas do Enem e refazendo, você vai conseguir ver quais autores que eles têm preferência em cobrar. E esses autores, quando são cobrados, se você não souber nada sobre eles, vai ter que chutar a questão. Agora, passando de sociologia e filosofia, essas outras questões aí abaixo, em geral, são questões interpretativas, que você vai precisar de somente uma calma e um bom raciocínio lógico ali na hora de fazer a prova para acertar. Então, repassando aqui elas rapidinho, só lembrando, gente, antes de falar essas outras aqui, sempre lembre daquela questão que eu falei para vocês do TRI, das questões fáceis, médias e difíceis. Isso não vale só para a prova de matemática, vale para todas as provas. Então, passando aqui para as outras, a gente tem tecnologia da informação, cidadania, movimentos sociais, identidade cultural, identidade nacional, democracia, direitos humanos, questão indígena, patrimônio histórico, cultural e antropologia, sendo cobrado aí, claro, com menos relevância. A gente tem também a prova de linguagem, sendo mais cobrado com relevância português, literatura. Em geral, é uma prova bastante interpretativa, como vocês podem ver, são 56 questões de interpretação de texto. É uma prova que exige muito leitura, e o que eu recomendaria para você, se você não está bem em português e literatura, se não é o seu forte, refaz ali as provas dos 3 últimos anos. Você vai conseguir fazer isso aí com 6, 7 horas, e isso vai te dar um bom treinamento em relação ao que o Enem costuma exigir na prova, certo? E vai te deixar mais bem preparado para chegar ali e fazer a prova. Mas, obviamente, você aprender a interpretar texto em pouquíssimos dias que a gente tem aí até a prova é uma coisa que não é realística, é uma coisa que eu não vou falar que você vai conseguir fazer, não vou mentir aqui para você. Então, se você não está bem, somente faz as provas dos 3 últimos anos e foca nas matérias anteriores que eu falei, e também em redação, claro, nunca esquece de redação. Como que você vai aprender o conteúdo que você ainda não sabe? Então, como você vai pegar aqueles assuntos ali e aprender? Primeira coisa que você tem que fazer é fazer as provas passadas. Então, pega as provas ali desde 2011, por exemplo, até 2015, refaz todas elas. Se puder pegar até de 2009, ainda melhor. A gente tem também as provas dos presidiários. Dentro aqui do Fórmula do Enem, que é o curso que eu ministro nesses últimos dias. Nesses últimos dias eu saio um pouquinho dos segredos do Enem para dar um suporte individualizado para quem está no Fórmula do Enem, que é um curso meio que preparatório de poucos dias. Com o que eu estou ensinando aqui para vocês, a gente pega na prática e vai fazendo até o último dia antes da prova. A gente dá as provas dos presidiários também, então tem provas dos presidiários que são um conteúdo muito parecido com a prova do Enem, muito similar. Veja como estudar de forma inteligente. Vou passar aqui para você já como você vai aprender através dos mapas mentais. E aprendendo através dos mapas mentais você consegue
além de aprender muita coisa nova nesses últimos dias, decorar aquele conteúdo de verdade, decorar aquele conteúdo que você já estudou durante o ano e garantir que você não vai errar na hora da prova. Então vamos lá. Bom, então agora eu vou estar passando aqui para vocês um método de estudos para você aprender mais nesses últimos dias, se cansando muito menos, estudando com mais tranquilidade. E esse método é chamado de mapas mentais. Só dando uma explicação rápida de por que ele funciona e por que vale a pena você utilizar os mapas mentais. Ele funciona porque foi descoberto já algumas décadas atrás que as nossas ondas cerebrais, que é mais ou menos a forma que a gente pensa, para resumir, elas não são retilíneas, a gente pensa em forma dinâmica. Então, quando você pega um material para estudar e está ali em linha reta, por exemplo, nos nossos cadernos, é mais complicado para o nosso cérebro absorver dessa forma, é um pouquinho mais cansativo. E os mapas mentais, eles foram feitos para se adaptar à forma que a gente pensa. Então, tá aí na sua tela, rapidinho, passando aqui para vocês um mapa mental, falando aí dos benefícios dos mapas mentais. E como a gente não tem muito tempo, essa apresentação ela é rápida, já está acabando, e eu vou te mostrar aqui, por exemplo, que o seu aprendizado com o mapa mental, como vocês podem ver aí na direita, na parte superior, ele é um aprendizado que ele é mais rápido. É por isso que os mapas mentais valem tanto a pena em tão poucos dias. Eu vou te mostrar na prática aqui um mapa mental para você ver um pouquinho disso. Que o mapa mental que eu fiz aí à mão da Segunda Guerra Mundial, não sei como é que tá na sua tela, dependendo aí da qualidade do vídeo, não tá tão nítido, mas para mim eu tô vendo bem tranquilo. Então eu posso explicar para vocês esse mapa mental que eu fiz aqui em menos de um minuto, resumindo aqui a Segunda Guerra Mundial. Então um mapa mental, gente, quando você for fazer, no meio da tela você coloca a informação principal. Então se estiver estudando geometria, no meio ali vai estar, por exemplo, o triângulo, e a partir daí você divide em ramos, quais são as fórmulas do triângulo, quais são as fórmulas para calcular a área do triângulo, por exemplo. Ou então poderia colocar aí qualquer outra matéria, qualquer assunto, um assunto de biologia, de química, não importa. Você pode fazer mapa mental para resumir qualquer matéria. Então, Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que a gente precisa de saber quando a gente está tratando de uma guerra, obviamente, é quem está na guerra, quais são os países envolvidos. Então a gente teve de um lado na guerra a Alemanha, Itália e Japão, de outro lado a gente teve Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia. E, obviamente, como eu falei para vocês, o Enem costuma cobrar Brasil, até porque dos assuntos que mais caem no Enem em história era Vargas, e o Brasil na Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês sabem, mas o presidente era Getúlio Vargas. Então tá aí, Segunda Guerra Mundial, um assunto que cai com relevância no Enem. A partir daí, a gente precisaria de saber minimamente alguma coisa sobre a participação de cada país na guerra, o que ficou marcado. Então, na Alemanha, o que ficou marcado foi o nazismo, o governo aí de Hitler, que no caso aí teve também a exterminação, aí, teve os campos de concentração com a morte de milhões de judeus. Dentro aí também a gente teve a Itália com o fascismo, o governo de Mussolini. Ficou marcado a questão do fascismo, a gente tem até hoje, acredito que você saiba o que é fascismo, muita gente fala de fascismo até hoje. A gente teve o Japão também com participação relevante, o Japão que atacou os Estados Unidos, foi o estopim, foi o motivo principal dos Estados Unidos da entrada na guerra, embora já estivesse apoiando aí a Inglaterra, por exemplo, com armamento, mas até então não tinha entrado efetivamente na guerra. O Japão teve uma guerra contra a China, o Japão invadiu a China, isso ficou marcado em relação à participação do Japão na Segunda Guerra. A gente teve nos Estados Unidos aí o ataque ao Pearl Harbor, com uma parte relevante da frota naval nos Estados Unidos estava concentrada lá, sendo destruída. Os Estados Unidos também deu apoio ao Brasil. Os Estados Unidos foi um dos grandes motivadores para o Brasil entrar na guerra, segundo a história diz. Disseram, o presidente americano disse que caso o Brasil não entrasse na guerra, o Brasil seria atacado. Então, pela proximidade que o Brasil tinha com os Estados Unidos, Getúlio Vargas aceitou. Claro que não tem nenhum fato que comprove isso, mas se você for olhar o que os professores de história dizem, está muito baseado nisso daí.
o que a grande maioria acredita. Então os Estados Unidos teve Pearl Harbor e o apoio ao Brasil, inclusive fizeram uma base aqui em Natal, no Nordeste brasileiro. A gente teve também a Inglaterra, que foi o primeiro país que conseguiu resistir efetivamente à Alemanha, embora tenha sido duramente atacada, não cedeu. A França, que foi facilmente invadida. A Rússia, onde a gente teve a ascensão do socialismo. A Rússia, que inclusive foi invadida pela Alemanha, eles quase chegaram a Moscou, que é a capital da Rússia, mas quando estavam quase chegando, chegou o inverno russo, que são temperaturas aí de 40, 50 graus abaixo de zero, e o exército alemão não estava preparado para isso, principalmente por causa do frio, acabou sendo derrotado. Então talvez a Alemanha tivesse conseguido invadir a Rússia, mas acabou não conseguindo por causa do inverno principalmente, e a Rússia deu a volta por cima, chegando a Berlim, foi o primeiro país que invadiu a capital da Alemanha. Os Estados Unidos só chegaram aí cerca de 2 semanas depois. Então aí foi a ascensão do socialismo, o Brasil com o governo de Getúlio Vargas, que é um assunto que é muito cobrado no Enem. Então, gente, aqui em menos de um minuto eu preparei esse mapa mental. Em poucos minutos, talvez em 2, 3 minutos, não sei exatamente, eu consegui explicar para vocês de uma forma interessante, de uma forma legal. Você consegue revisar todas as matérias fazendo mapas mentais e a sua memorização ela é mais confiável, você consegue lembrar melhor. Então, se tratando de poucos dias, foque em revisar todos os assuntos, principalmente aqueles que eu repassei para vocês nesses vídeos, que estão entre os assuntos que mais caem, através de mapas mentais, certo? Então, passando aqui, aonde que você vai utilizar os mapas mentais para fazer resumo das matérias que mais caem no Enem e para relembrar o conteúdo que você já estudou durante o ano, certo? Mas e a prova em si? Eu prometi para vocês nesse vídeo, no começo do vídeo, que ia dar como presente aqui no vídeo uma fórmula para vocês diminuírem a questão do nervosismo, do tamanho da falta de tempo. Então a primeira coisa é você ir com as suas primeiras respostas. Como eu falei, isso além de te dar mais tempo para fazer as questões difíceis, vai te ajudar também no TRI, porque você vai garantir as questões fáceis, médias, e mesmo se você errar as questões difíceis, vai ser muito melhor, porque você não vai ser penalizado pelo TRI dizendo que você chutou. E quando você vai com suas primeiras respostas também, sempre aquela questão que você tá na dúvida entre questão letra A ou letra E, você fica tempo demais pensando, sempre vai com a primeira que te pareceu correta, e se no final você tiver tempo sobrando, depois de já marcar o gabarito, você volta para ela no final, porque assim você vai garantir que não vai perder tempo repensando uma questão que você já leu. É aí que as pessoas mais perdem tempo na prova do Enem. Além disso, em geral, elas perdem pontos também, porque a chance de você acertar uma questão mudando a resposta, ela normalmente é menor. Então, se você marcou letra A e ficou lá lendo 10 minutos e mudou para a letra E, em geral, por pesquisa com meus alunos, eu consigo perceber que quando você muda a sua resposta, a sua chance de acertar ela é menor. Então, você perde tempo e perde pontos também fazendo isso. Outra coisa que eu já acabei de falar aqui, não faz a prova na ordem, pega sempre as médias e as fáceis em primeiro lugar e deixa as difíceis sempre para o final. Fazendo isso, você garante aí a melhor prova possível com o conhecimento que você tem. Então, gente, para quem está interessado em fazer isso daí, você já tem a faca e o queijo na mão para estudar nesses últimos dias, você já sabe como estudar, tem um método para aprender muito mais se cansando menos, uma fórmula exclusiva para o Enem que funciona incrivelmente bem. E para quem quer se preparar aqui comigo e com a minha equipe nos últimos dias, para quem realmente está buscando aí cursos concorridos, porque o nosso foco é esse, quem está buscando universidades federais, a gente tem aqui o Fórmula do Enem. Se você estiver assistindo esse vídeo no momento, é possível que as inscrições ainda estejam abertas, porque elas abrem e fecham muito rápido, pela questão da proximidade mesmo com o dia da prova. Então, inicialmente a gente abre as inscrições para quem já está inscrito nos Segredos do Enem, mas agora a gente está abrindo aí para todo mundo e vai ficar aberto aí talvez por mais alguns dias, não sei, talvez por mais algumas horas, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Se tiver com a inscrição aberta, você ainda tem essa chance. Então vocês estão vendo aqui dentro o Fórmula do Enem. Esse daí sou eu que vocês estão vendo aí na imagem. São 8 módulos, a gente tem 8 módulos aí e vai desde a introdução, onde que eu falo como você vai se preparar nos últimos dias. A gente dá aí as provas passadas do Enem, a gente dá aí o resumo das matérias que mais caem. Então aquelas matérias que eu falei para você, a
A gente pega o resumo das principais matérias e dá também para você estar estudando através deles. A gente tem aula de redação, então como vocês podem ver aí o resumo das matérias que mais caem aí na esquerda. A gente tem aula de redação, essa aí, por exemplo, é uma aula com a Helena, que foi aluna nota 1000 no Enem, tem uma aula de 1 hora dela, ela tem um conteúdo incrível na internet. E ela tem também essa aula aí dentro do curso para a gente poder aprender da melhor forma possível. Então se trata aí não só de como que você vai estudar nos últimos dias, também como fazer redação, se trata também de como que você vai se preparar para a hora da prova. Então tem um módulo exclusivo aí falando sobre a alimentação, a importância de alimentação, tudo que envolve para você que está estudando, se preparando para um vestibular concorrido e precisa de cada coisa extra, de cada pontuação extra, vai fazer a diferença na sua nota. O Fórmula do Enem acredito que é para você. Então você tem agora a sua chance de se inscrever no Fórmula do Enem. Se as inscrições ainda estiverem abertas, você tem acesso também a todas as atualizações que a gente vai ter até o dia da prova do Enem. Então, você na página que provavelmente já está aparecendo aí abaixo para você se inscrever o link, mas você também tem a opção de se inscrever direto no nosso site. Eu recomendo você se inscrever no link que está aí na sua página, que já vai cair direto na página de inscrição. O pagamento você pode fazer no boleto, no cartão, é um valor muito baratinho. É um valor de R$ 78,00, que eu acho que nem se compara ao valor que você pagaria, por exemplo, em uma faculdade particular. São milhares e milhares de reais, o valor que você paga em um cursinho, chegando às vezes a R$ 10.000, às vezes até mais, dependendo do cursinho. E o pior seria você desistir de um sonho, aí acho que não dá nem para colocar preço. Então esse valor é um valor que a gente cobra mesmo para só entrar quem está interessado, quem está buscando a vaga nesses últimos dias. Então tá aí o link para você se inscrever. Passando aqui o resultado dos alunos que eu gostaria de mostrar para vocês também. Os alunos se inscreveram aqui e foram aprovados. Então aqui primeiro o Márcio Júnior, que disse aqui para mim: boa noite, Lucas. Antes de tudo, peço desculpas pelo atraso que vem me comunicar com você, mas essa semana foi uma correria só para colocar documento em dia para matrícula. Então, cara, deu certo. Esses 2 últimos meses foram só sucesso. Passei em primeiro numa faculdade particular da minha cidade. Fiz o Enem com muita tranquilidade, usando seus métodos que não são citados em cursos preparatórios, e fui super bem. Passei agora pelo SISU, Engenharia de Produção na UFTM, uma das melhores de Minas Gerais. Venho agradecer a você, já que por mais que seja um produto adquirido, o seu curso não falha no êxito de ingressar na Universidade Federal. Sinceros agradecimentos e pode ter certeza que indicarei seu curso aos amigos. Segue abaixo uma foto do trote após a matrícula. Mais uma vez, obrigado e muito sucesso na sua vida. Então, esse aí é uma foto que eu recebi do Márcio Júnior. E realmente é gratificante a gente ter o resultado dos alunos. É isso, motivação principal para estar fazendo aqui o curso. Alguns e-mails também que eu recebi aí, por exemplo, da Ana Carolina. Olá, Lucas, queria te agradecer de coração. Consegui passar na Universidade Federal do Ceará pelo SISU. Como já te falei antes, os seus métodos para a prova do Enem me ajudaram muito. Meu grande problema era que sempre faltava tempo e eu ficava nervosa na prova, mas consegui terminar a prova faltando 10 minutos. Tive tempo até para revisar. Sem falar que foi a prova mais tranquila de minha vida. Muito obrigado, Ana Carolina. Aí também o Rodrigo Dias. Oi, Lucas, tudo jóia? Dei uma conferida aqui no gabarito pelo site da Globo. E pelas contas de lá, acertei 160 das 180 questões. Pelo que estou vendo, este ano as notas do Enem caíram muito em relação ao ano passado. Também aqueles 5 temas que você passou, que poderiam cair na redação, foi de muita sorte, porque realmente caiu e eu não sabia nada sobre imigração. Tenho certeza que você é aprovado em medicina no UFJ esse ano. Muito obrigado, Rodrigo. Além de tudo isso que eu falei, gente, tem outras coisas também dentro do curso que são aí para te auxiliar, para te ajudar, como vídeos motivacionais. E dentro disso eu não passei tudo, mas uma das coisas que a gente tem são os temas mais prováveis de cair na redação. Esse ano a gente está colocando lá 10 temas, então tem isso também dentro do curso. E o Felipe Augusto, e aí, Lucas, tudo bem? Cara, eu estou muito feliz. Consegui a bolsa de 100% pelo ProUni no IBMEC aqui do Rio. Se não tivesse feito o seu curso, não ia ter conseguido tirar 780 no Enem. Aquelas dicas de como estudar nos últimos dias e como fazer a prova me ajudaram demais. Vou falar do seu curso para alguns amigos. Valeu! Eu que agradeço, Felipe, e o Wendel também me mandou essa mensagem pelo Facebook. Lucas, você não vai acreditar. Eu passei no FMG, cara, para matemática. Cara, muito obrigado. Eu não teria conseguido sem seu curso e suas ajudas. Quero agradecer você pessoalmente no FMG esse ano. Realmente encontrei o Wendel no FMG. Hoje tem até número de WhatsApp dele. E é muito gratificante a gente ter esse reconhecimento. Por exemplo, que saiu na mídia.
A gente já teve várias reportagens na mídia, essa daí do Portal IG, falando das técnicas que eu criei para uma boa nota no Enem. Então, se você quer se inscrever agora, eu vou dar também uma garantia para você, uma garantia incondicional. Se você não for aprovado no curso que você deseja, na faculdade que você deseja, a gente vai devolver o valor que você investir no curso, que é um valor bem baixo, e você tem essa garantia até depois que sai o resultado. Então, por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu confio no meu material e também confio na honestidade dos meus alunos. Eu sei que se a pessoa for aprovada, ela não vai vir aqui pedir reembolso. E se não for aprovada, nada mais justo do que este garantia do valor investido. Se você tiver dúvidas sobre a inscrição, você pode me mandar um e-mail, lucas@aprovadonoenem.com.br. O valor para você se inscrever, você pode parcelar em até 8 vezes no cartão. Sai bem barato, cerca de R$ 11 ao mês. É muito mais barato que você tomar um cafezinho por dia, por exemplo. Na verdade, bem mais barato do que isso. E você também pode optar por fazer o pagamento no boleto, mas se esse for o seu caso, assim que pagar o boleto, você vai cair assim que imprimir o boleto, você vai cair uma página onde vai estar lá o meu e-mail, que na verdade é esse e-mail aí mesmo, mas vai estar lá pedindo para você mandar o comprovante. Então, assim que pagar o boleto, para não ter que esperar um dia útil, que é o que você espera para receber o acesso personalizado pagando o boleto, no cartão já vem na hora. Assim que você pagar no cartão, em 2, 3 minutos, já vai receber o acesso no seu e-mail, já vai começar o curso ali agora mesmo. Mas no boleto você me envia um comprovante que eu vou te enviar imediatamente assim que eu ver o seu e-mail. Estou online nesses últimos dias, praticamente 24 horas, e assim que eu ver o seu e-mail, já vou enviar para você o acesso, certo? Então, como bônus, quem se inscreveu hoje, se as inscrições ainda estiverem abertas, no caso, se você ainda tiver a chance de se inscrever, você vai ganhar também um canal exclusivo de contato comigo, para poder tirar as suas dúvidas pessoais, querer montar qualquer coisa, você pode falar comigo que eu vou estar aí para te auxiliar. Então, gente, se você está interessado mesmo em se preparar ainda nesses últimos dias que restam, se você está querendo uma vaga concorrida em Universidade Federal, eu acredito que esse curso é para você. Eu tenho certeza que esse investimento vai valer e vai valer muito a pena para você, para o seu futuro. É um valor muito baixo, acredito que você gasta isso com coisas que não te trazem nenhum retorno. E esse curso ele pode te salvar 1 ano ou mais de estudo, te colocar na faculdade federal, um curso que você quer e talvez até mudar a sua vida. Então se inscreve no curso, eu vou ficar te esperando lá dentro, tenho certeza que essa oportunidade é a oportunidade que você estava esperando. Um grande abraço e te espero dentro do Fórmula do Enem.